Foram 7 tiros. Jennifer Faith só está gritando. Um assalto que deu errado. E ele simplesmente continuou. Eles atiraram na cabeça dele. 2h38 da manhã, estávamos vendo esse cara andando pelo local. Os vizinhos viram uma caminhonete preta indo embora. Eles viram um adesivo na traseira. Parecia ser um adesivo do Texas Rangers, o logotipo do time de beisebol Texas Rangers. Nós montamos um vídeo que mostrava a caminhonete saindo da rua logo após o crime e seguindo em uma direção de aproximadamente 5 quilômetros em direção à I-35. Eu só espero que, em algum momento, talvez essa pessoa possa reconhecer a gravidade do que fez e sinta algum tipo de culpa suficiente para se apresentar. Certo, e sua esposa está em um celeiro e você disse que ela está sob algum tipo de... Isso é o que ele vai te dizer. Saiba como sair dessa situação. E eu peguei a arma. Tentando encontrar o primeiro lugar para esconder um corpo. Não, senhor. A única coisa que eles podiam fazer era matá-lo. Você quer dizer alguma coisa? Nós, do júri, precisamos encontrar o réu. Oak Cliff é um bairro que fica no sul de Dallas, um bairro agradável com muitos jovens profissionais, famílias jovens. Onde moravam Jamie e Jennifer Faith. 1, 2, 3. Um local de bons momentos com amigos e família, como essa caça aos ovos de Páscoa. Conheci Jamie e Jennifer pela primeira vez em 2006. Sabe, parecia que eles tinham um ótimo relacionamento. Jamie, à medida que o conheci, era uma pessoa muito inteligente. Um ótimo senso de humor, realmente um cara genuinamente atencioso. Jennifer, ela era fonoaudióloga. Ela trabalhava com pessoas que tinham, sabe, lesões cerebrais e coisas desse tipo. Eles eram feitos um para o outro. Por fora, parecia perfeito. Todas as manhãs, eles levavam o cachorro para passear mais ou menos nesse mesmo horário, por volta das 7h30, 8 horas. Era uma caminhada rotineira, tranquila, uma caminhada normal de rotina que eles faziam. A câmera de segurança de um vizinho gravou os sons do que aconteceu em seguida. Você podia ouvir no áudio um ei, e então os tiros. Foram 7 tiros. E então no áudio você ouve Jennifer Faith apenas gritando alto. Quando cheguei, vi o Sr. Faith deitado no chão. Jamie Faith morreu no local. Ele levou 3 tiros no peito, 3 tiros na cabeça e houve um tiro na virilha. Havia um indivíduo mascarado que então se aproximou da Sra. Faith, a derrubou e depois prendeu as mãos dela com fita adesiva. E enquanto ele prendia as mãos dela com fita adesiva, ele também tentava pegar os pertences dela e tentou levar suas joias. Um assalto que deu errado. Queriam falar logo com Jennifer para entender por que isso ocorreu. Tem alguma maneira de eu ver um pouco de você? Sim, você vai vender... Meu sono. Ele é meu melhor amigo. Então, bom relacionamento e casamento. E nós viajamos juntas, tínhamos todos esses planos. Tem algo acontecendo na vida da Jamie ou na sua? Eram só as perguntas normais de uma boa investigação policial? Não quero que você leve pro lado pessoal nada do que eu disser, porque eu só queria colocar pra fora porque eu preciso descobrir, sabe? Quem era seu companheiro, quem era o seu marido, sobre todos vocês. Só indo lá pra saber se alguém só observava vocês, participava do seu estilo de vida, ou apenas, sabe? O quê? E coisas assim, porque isso é uma tragédia. Não consigo imaginar o que está passando agora. Espero que a gente consiga sair do fundo do poço juntas. Tudo bem? Queria confortar a Sra. Faith. Ela era uma vítima. Ela tinha acabado de presenciar o marido sendo morto. Você viu alguém lá fora quando saiu pela porta? Eu não vi ninguém.
Eu nem sei se estava realmente olhando. Tudo bem. Foi aí que você viu ou ouviu alguém? Eu ouvi passos correndo. De nada? Eu ouvi passos correndo. E então ouvi um tiro. E então eu me virei. Eu me virei e só vi essa pessoa atirando e atirando. Me desculpe, querida. Eu não podia acreditar. Eu não sabia. Por quê? Você é alguém? O corpo dele estava se mexendo assim na rua. E finalmente se dissociou. Então... Seu marido estava assim? Seu marido disse algo pra ele? Não, eu acho... Eu não sei. Eu sei. Acho que eu estava gritando. E você? Acho que ele fez a mesma coisa. Parece tão quieto. Isso é tudo que eu lembro. São os tiros. E vários tiros. Bem, muitos tiros. 5, 6 talvez, eu acho. E ele simplesmente continuou. E ele estava tipo... Isso vai parar. Eles o pegaram com essa expressão. Ele disse a expressão facial do marido dele. Fez isso assim como o salva-vidas? E ele simplesmente, nós apenas pegamos. E então... E aí, eu fiquei tipo, o tiro. E então, e eu... Vi os pássaros virarem tipo, só olhos escuros vindo na minha direção. Então eu gritei. Não, e eles tinham tempo. E então ele começou a correr. E ele me derrubou no chão. E então ele atirou. Corri e ele estava batendo no meu rosto e continuava tentando me virar. E ele me bateu por trás e batia, e então tentava me virar, e ele me segurava pelos braços e tentava tirar meus anéis, e então de repente eu vi um brilho, era prateado, a arma era prateada. Então comecei a fazer perguntas pra ela sobre se o marido dela tinha algum inimigo. Ele não guardava rancor, nunca citou pessoas ou lugares onde precisasse se preocupar com a própria vida. Não. A única coisa em que ela conseguia pensar eram os aproximadamente 18 a 20 funcionários que ele tinha demitido não muito tempo antes desse incidente acontecer. Jamie Faith era um gerente sênior na American Airlines, trabalhando na sede corporativa em Dallas. Ele trabalhava em TI. Ele supervisionava coisas como, acredito, o aplicativo móvel que usamos, sabe, para reservar voos e coisas assim. Isso foi em março de 2020. A American tinha feito algumas demissões na época por causa da pandemia. Talvez pudesse ser um funcionário descontente. Eles realmente foram conversar com várias pessoas na American Airlines. E realmente, todas as pessoas lá que trabalhavam para Jamie ou com Jamie só tinham coisas maravilhosas para dizer sobre ele. Então, aqui estamos indo embora. Ok, podem ir. As crianças voltam entre 2 e 2:30 da noite em casa. O detetive Walden pediu que Jennifer revisasse as imagens da câmera de vigilância na lateral da casa. Então isso é estranho. E foi isso que eu pensei. Foi cedo hoje de manhã. É a Tiki Murphy? Sim, uma figura espreitando no quintal ao lado da casa dos Faith. O detetive logo chamou os policiais que ainda estavam na cena. Estávamos vendo as imagens da câmera da Ring quando de repente apareceu esse cara. Estamos voltando, sabe? 2:30 da manhã estamos vendo esse cara andando pelo local. Ele está com uma camisa de cor escura. Luvas. Camisa de cor escura, luvas. Ele está com uma camisa de cor escura e luvas. Ele está usando luvas. Ele está colocando luvas e vestindo algo parecido com jeans. Boné. Boné. Mas eu, com base no vídeo dele, parecia ser um homem afro-americano de pele média ou hispânico. E então, os detetives na cena tiveram outra pista importante. Os vizinhos viram uma caminhonete preta indo embora. Um dos vizinhos teve a presença de espírito de gravar com o celular. Eles não conseguiram ler a placa. Ao ampliar a imagem, eles viram um adesivo na traseira. Parecia ser um adesivo dos Texas Rangers, o logotipo do time de beisebol Texas Rangers. Isso nos deu uma descrição precisa do veículo que procurávamos.
A busca começou em toda a região de Dallas por uma caminhonete preta com um adesivo dos Texas Rangers. Os detetives tinham certeza de que era o veículo de fuga do assassino. A filha adulta de Jennifer Faith, Amber, a acompanhou enquanto ligava para avisar a família de Jamie sobre o ocorrido. Nós, Jamie e eu, fomos informadas esta manhã que alguém atirou em Jamie e o matou. Saímos de casa e alguém veio e atirou nele. E ele se foi. Ele está morto. Ele está morto. Eu não sei o que fazer. A polícia emitiu alerta sobre a caminhonete preta que saiu do local, agora identificada como uma Nissan Titan. Nós montamos um vídeo que mostrava a caminhonete saindo da rua logo após o crime e seguindo por aproximadamente 5 quilômetros em direção à I-35. Ela foi até a agência de notícias local e ao repórter local, pedindo ao público que ajudasse a trazer respostas e justiça para sua família. Jennifer Faith me contou sobre o marido dela, Jamie. Meu companheiro, meu melhor amigo. E agora, ela espera por um desfecho. Eu não deveria ficar viúva aos 48 anos, sabe? Eu só espero que, em algum momento, talvez essa pessoa possa reconhecer a gravidade do que fez e sentir algum tipo de culpa suficiente para se apresentar. No funeral de Jamie, Jennifer pediu ao pastor que lesse algo que escreveu sobre o marido. Queria que todos soubessem como nosso relacionamento era incrível. Nós nos orgulhávamos de ser o casal que todo mundo odiava. Porque éramos perfeitos juntos. E a gente adorava ter o relacionamento que todo mundo queria. Mas ao revisar o vídeo do interrogatório, o detetive Walton achou que havia algo estranho na descrição da Jennifer sobre o que aconteceu com ela. Ele apontou a arma para você em algum momento? Ou? Eu não sei. Eu me lembro de ter visto a arma. Quero dizer, eu abria e fechava os olhos. E foi isso. Por que, Sr. Faith? Por que ele morreu e ela ainda está viva? E por que ela inicialmente resistiu em entregar seu celular? Por que ela hesitava? O marido dela foi assassinado diante dela. Assim que peguei o celular dela, levei o aparelho para a nossa unidade de análise forens e solicitei a extração completa. Descobrimos que ela relatou um envolvimento emocional intenso com o namorado do ensino médio e faculdade há mais de 30 anos que ele a havia encontrado. E então a polícia, sendo competente, os detetives de homicídios, ao investigarem, acharam nos contatos dela um homem chamado Darren Lopez, do Tennessee. E ele começou a enviar e-mails para ela dizendo que ainda estava apaixonado por ela. Sabe, Darren querendo fazer amor apaixonado com Jennifer, muito abraço e muitos beijos entre eles. Eles também estavam tendo essas conversas picantes por mensagem e também trocando e-mails onde compartilhavam suas histórias de fantasia. Provavelmente eles também estavam fazendo sexo por telefone. E eles começaram uma comunicação que durou meses entre os dois, sem nunca se verem. Vimos que ele e Jennifer tiveram centenas de contatos telefônicos até o dia anterior ao assassinato. Ele estava fazendo planos para que ela fosse para Nashville, onde eles teriam, sabe, um relacionamento sexual. Isso era um triângulo amoroso. O único problema era que Jennifer estava em um relacionamento de longa data com seu marido, Jamie. E o homem no meio era Darren Lopez. Ele havia servido no exército dos Estados Unidos, aposentou-se do exército por invalidez após sofrer ferimentos enquanto servia no Iraque. Ele foi atingido pela explosão de uma bomba à beira da estrada.
Agentes federais se juntaram à investigação e fizeram vigilância aérea do local onde Lopes vivia, perto de Nashville. Fui informado de que uma caminhonete Nissan Titan preta foi localizada na propriedade e que ela também tinha o emblema T. Um T da Universidade do Tennessee, não dos Texas Rangers. Eu estava confiante de que estávamos fechando o cerco sobre o nosso suspeito. Nós investigamos a fundo a situação financeira do Darren. Encontramos cartões de crédito em nome do Darren e um dos cartões de débito dele foi usado no posto de gasolina em West Memphis, Arkansas. Fica no meio do caminho entre a casa de Lopes, nos arredores de Nashville, e a casa da família Faith, em Dallas. Então, conseguimos imagens de vigilância do Darren no posto Pilot, e nas imagens ele estava usando roupas que batiam com a descrição fornecida pela Jennifer. E os detetives tinham certeza de que Lopes era a pessoa vista nas imagens de vigilância do lado de fora da casa da família Faith, 5 horas antes do assassinato, mesmo que Jennifer tivesse dito que não fazia ideia de quem era o homem. Os dois, Jennifer e Darren, não faziam ideia de que estávamos investigando os dois. A polícia do Tennessee prendeu Darren Lopes, de 48 anos, este homem aqui na segunda-feira. Ele agora é acusado de assassinar um homem do Texas. A polícia afirma que ele teria ido do Tennessee a Dallas para atirar no marido da ex-namorada em outubro de 2020. Uma busca na casa de Lopes também encontrou uma arma. Levei a arma de volta para Dallas e testei rapidamente. Constatou-se que havia sangue de Jamie Faye na arma. Não vi o vídeo, não. Nós vamos colocar isso mesmo assim. Eric pode ir em frente. Não. Já fazia 3 meses desde o assassinato. Para mim não havia nenhuma dúvida de que era ele. Ele já tinha passado por todo tipo de treinamento como prisioneiro de guerra e também por um curso de interrogatório. Então, o interrogatório com ele iria até onde ele estivesse disposto a ir. E então Lopes pediu um advogado. O interrogatório terminou. De volta a Dallas, Jennifer Faith foi levada para a sede da polícia sem saber que Darren havia sido preso ou que ela estava sob suspeita. O plano era colocar os dois sob custódia ao mesmo tempo, com Darren sob custódia e Jennifer na sala de interrogatório. Porque eles queriam garantir que não tivessem oportunidade de se comunicar ou avisar um ao outro. Hoje meu objetivo é passar por tudo, certo? Então provavelmente vamos ficar aqui por um tempo. Tudo bem. Eu assumi o caso dela desde o começo, desde o primeiro dia. Queria saber por quê, já que ela tinha um bom marido. Tudo bem. E o seu relacionamento sempre foi assim? Ele sempre foi fiel? E quanto a você? Eu sempre fui fiel. Mas ninguém com quem você seja íntimo ou que diga, ei, nós com certeza vai rolar alguma coisa entre a gente, sabe? Ou algo assim, planejado ou qualquer coisa desse tipo. Certo? Não. Aparentemente, ela queria continuar sendo informada como vítima no caso. E o detetive Walt estava fazendo exatamente isso. A pessoa que você viu, né? Sim. Era alguém que você conhecia? Ninguém. Certo, ninguém. Não, eu quero dizer, eu também pensei nisso. É tipo... Tinha algo familiar, só que sinceramente, detetive, parece que ele estava drogado. Ou algo assim. Parecia que ele estava chapado de alguma coisa. Mas aí eu perguntei pra ela. E o Darren? Você já ouviu falar desse nome? É David? Darren? Lopes. Sim. Quem é Darren? Ele era um dos meus melhores amigos. Tudo bem. Sim. Nós namoramos no ensino médio e ele... Mas ele não conhece Jamie. E quando eu mencionei o nome dele, dá pra perceber que houve, eu acredito, um certo choque ao saber como você conhece ele. A última vez que eu vi ele foi em agosto de 93. Eu estava na 9ª série. E então... desde aquela época... Ele e eu nos reconectamos no ano passado. Ele entrou em contato comigo e disse que, sabe... Só como encontramos pessoas nas redes sociais. Por exemplo, com que frequência você diria que falava com ele? Provavelmente todo dia. Quero dizer, pelo menos a gente trocava mensagens. Havia algum tipo de, você sabe... Conversa, sabe? Conversa íntima ou algo assim?
Não houve conversa íntima. Só eu e Darren comentamos. Isso reacende sentimentos antigos. O que você sente por ele? Eu não sei. É demais pra mim até pensar nisso agora. É por isso que eu realmente preciso que a gente seja honesto um com o outro, porque, sabe, essa é uma investigação longa e demorada. Tudo bem. A única maneira que eu conheço de garantir que estamos sempre na mesma página é se formos completamente honestos um com o outro. Sim. Certo. Eu não tenho nada a esconder. Eu sempre te tratei com gentileza, certo? Sim. Jennifer, se eu te dissesse... Assim, eu sei que tem mais na sua relação com o Darren. Sabe? O que você diria sobre isso? Eu não sei o que mais você... Eu não sei do que mais você está falando. Eu sinto que você está deixando muita coisa de fora. E eu, pessoalmente, no meu coração, eu acho que você sabia o que aconteceu naquele dia. Sim, senhor. Então qualquer coisa que esteja te levando até lá, você sim, senhora. Então você disse que são só amigos. Em 5 de outubro, vocês se ligaram ou mandaram mensagens mais de 667 vezes. É muita coisa. 667 em um dia. Sim. Vocês tinham se comunicado. Mais de 24 mil vezes e 13.644 vezes foram mensagens de texto. É muito tempo para quem acabou de ser ferido. E então, deixa eu te contar. Bem, e eu disse que eles podem. Estou ajudando um dos meus melhores amigos com os filhos dele agora. Não só isso. Darren tem uma caminhonete Nissan Titan. É da mesma cor? Preta também. Assine tudo. A viúva e as testemunhas também tiraram fotos disso. Assine tudo. Então você tem que pensar em como eu estou me sentindo. Como eu estou me sentindo agora. Eu não sabia disso. Você tem que pensar sobre isso, Joe. Você tem que pensar em como eu estou me sentindo agora. Sinto que você tentou me enganar. Eu estou... Mas o mesmo cara que matou seu marido, Jennifer, é o mesmo cara com quem você se comunica todos os dias. Você tem mais de 24 mil mensagens de texto e ligações. 24 mil... Ele está aposentado. Conversamos durante o dia. Jennifer, isso não vem ao caso? Esse cara matou seu marido. Como você sabe disso? Porque eu tenho provas. E adivinha? Darren está preso agora, encarcerado por assassinato neste momento. Meu Deus. Mas vou te dizer, Jennifer. Eu sei que Darren cometeu esse crime. Eu sei que Darren matou seu marido. Ele te disse que temos um plano de 5 anos. Mas você está brincando quando ele estava... Quando ele escuta... expressando que ele ainda me amava. Todas essas coisas. E nós estávamos presas em emoções antigas. Mas eu coloquei um freio nisso. Mas você não colocou freio nisso, porque você ainda está conversando com esse cara. Como você pode conversar com alguém que você sabe que matou seu marido? Eu não sabia que ele matou meu marido e ainda não sei se foi ele. Eu não faria isso. Por que eu faria isso? Essa é a pergunta que tenho pra você. Foi aí que ela pediu um advogado. Eu preciso de um advogado neste momento? O problema é seu. O que você decidir. Eu estou indo embora. Eu não quero quase não. Eu estou indo embora. Não houve confissão e ainda não há provas suficientes para acusar Jennifer de um crime. Então, os detetives precisaram deixá-la ir. Meses após sua prisão, Darren Lopes tomou a decisão de confessar o assassinato. Senhor Lopes, por que o senhor quer conversar conosco? Senhor, vou contar meu lado da história. E a história que ele contou aos detetives, promotores e agora para o programa Casos de Assassinato foi que ele estava justificado em matar para proteger Jennifer do marido dela, Jamie. Eu realmente acreditava que o que fiz foi para salvar Jennifer Faith. Essa foi a única razão pela qual eu fiz isso. Não tive nenhum ganho pessoal com isso. Fiz isso apenas para salvar a vida dela. Lopes diz que foi levado a acreditar, por uma série de e-mails e fotos explícitas, que Jennifer estava sendo fisicamente e sexualmente abusada pelo marido. Bem, os e-mails eram de Jamie Faith dizendo que ele descreveria o que estava fazendo com ela. Basicamente fazendo com que de 4 a 8 homens abusassem sexualmente dela. Eles a amarraram
aquela sexta-feira seria o dia que ele a machucaria gravemente. Você acredita nisso? Sim, eu acreditei. Lopes diz que suas experiências no Iraque, onde companheiros de farda foram mortos, levaram-no a agir. Eu prometi a mim mesmo que, se um dia estivesse em uma situação em que alguém que eu amava e me importava precisasse que eu agisse, eu agiria. E então eu realmente acreditei naquela sexta-feira que Jennifer seria gravemente ferida ou morta. Você viu isso como uma missão? Sim, para salvá-la, para resgatá-la. Só depois do assassinato, Lopes diz, ele soube pelos promotores que as fotos e os e-mails do marido dela estavam, na verdade, sendo enviados pela própria Jennifer. Jennifer criou 2 contas de e-mail falsas que estavam sendo usadas. Era tudo falso. Não há evidências ou indícios de que algo assim tenha ocorrido ou que Jamie Faith tenha feito isso. As fotos das lesões eram fotos reais dela machucada, mas não eram do incidente, e sim de acidentes de carro. Quando descobri que tudo era mentira, que Jamie não era esse monstro, eu fiquei devastado. Eu tirei uma vida inocente e depositei minha confiança em alguém que eu amava e achava que me amava. Acontece que ela usou todas as minhas boas qualidades para benefício próprio. Você puxou o gatilho. Acreditei que a salvaria ao puxar o gatilho. Jennifer tinha me contado que a casa ao lado estava abandonada. Eu sabia que eles sempre passeavam com o cachorro logo de manhã. E então, sabe, basicamente eu podia preparar uma emboscada para ele quando ele saísse. Eu acabei atirando nele. O primeiro foi no peito. Então ele começou a cair para trás. Eu acabei atirando no peito dele e acertou o coração dele. Então, de novo, outro passou pelo fígado dele. Eu dei um tiro na virilha dele. Só pra eu saber, sabe? Que eu estava devolvendo pra ele o que ele tinha feito com a Jennifer o tempo todo. E então ele desabou. Eu não queria que ele sofresse. Então eu avancei até o local da emboscada e coloquei 3 tiros na cabeça dele. Foi feito rapidamente. Assim, ele não sofreu nada. A expressão no rosto dele enquanto eu puxava o gatilho é o que me vem à mente. E isso me assombra todos os dias. Jennifer sabia o que você ia fazer? Que eu ia atirar. Atirar em Jamie, sim. Agora os detetives sabiam que as lágrimas de Jennifer Faith eram só encenação, que a viúva enlutada era cúmplice no assassinato do marido. Se tornou a pessoa que eu salvei, que eu amava tanto, por quem eu fiz tudo isso, eu acabei me voltando contra ela. Quero dizer, eu não vou protegê-la. Eu ia testemunhar contra ela. Confrontado com as provas de Darren, Jennifer Faith concordou em se declarar culpada. Crime federal de assassinato por encomenda e foi condenada à prisão perpétua. Darren Lopes contaria a mesma história para um júri do Texas, esperando que acreditassem na versão dele dos fatos, que ele havia sido enganado para cometer o assassinato de um homem inocente. Hoje começa em Dallas o julgamento de um homem acusado de assassinato por encomenda. Sim, Mark, e uma das partes desse esquema de assassinato por encomenda já está cumprindo prisão perpétua. Agora o atirador acusado está sendo julgado e pode enfrentar o mesmo destino. Darren Lopes recusou um acordo judicial. Fui a julgamento e me ofereceram cerca de 40 anos. Achamos isso um pouco alto. No Texas, porém, existe a legítima defesa de terceiro. Se eu realmente acreditar que a ação que tomei estava salvando outra pessoa, isso me justifica. Obrigado a todos. Podem se sentar. O tribunal concede a palavra à doutora Brand Mitchell pelo Estado. Pode prosseguir quando pronta. Obrigada. Sharon Lopes conheceu Jennifer Faith há mais de 30 anos. Estudaram juntas no ensino médio em Tucson, Arizona. Elas namoraram, elas se apaixonaram, mas como acontece na vida, as vidas delas seguiram caminhos separados. Por volta de janeiro de 2020, Darren começa a procurar por seu amor perdido. Ele finalmente a contata pela internet.
Essas mensagens de texto e e-mails vão se tornando cada vez mais sexuais, cada vez mais violentos e cada vez mais explícitos. Eles estão vivendo fantasias. Eles estão trocando fantasias sexuais um com o outro. E parte da fantasia sexual, Jennifer Faith realmente cria 2 contas de e-mail falsas. E a promotora Brandy Mitchell disse ao júri para rejeitar a ideia de que os e-mails falsos enviados para Lopes foram o motivo dele ter matado Jamie Faith. Vocês vão ver o abuso e a natureza sexual que são alegados nesses e-mails. Senhoras e senhores, o abuso era a fantasia. Elas estavam encenando, elas estavam gostando. Tudo fazia parte da fantasia. A natureza violenta e gráfica disso fazia parte. E foi essa parte violenta que levou Darren Lopes a dirigir do Tennessee até o Texas durante a noite para emboscar e matar Jamie Faith. Sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, sem nenhum fundamento, exceto para ficar com Jennifer Faith. Senhoras e senhores, há apenas uma vítima neste caso, e o nome dele é James Faith. Obrigado, senhora Mitchell. O tribunal concede a palavra a Juan Sanchez pela defesa. Você pode prosseguir quando estiver pronto. Com a permissão do tribunal. Advogado, por favor. Você está prestes a ouvir um dos casos mais comoventes e casos mais trágicos que alguém já ouviu neste tribunal. Você vai ouvir sobre, sim, Jamie Kay de um lado. Você vai ouvir sobre Darren Lopes do outro lado. E no meio está Jennifer Faith. E vai ser importante que todos vocês saibam o que ela fez para manipular, enganar e mentir para Darren Lopes. Mentir para a família dela, mentir para as autoridades. Pediremos que ela o encontre. Eles são inocentes. Porque, ao agir, ele acreditava de verdade em seu plano. Ele agiu porque estava em perigo aparente. Porque a verdadeira culpada é a Jennifer. Jennifer Faith. Ela é a verdadeira culpada aqui. O principal desdobramento desta manhã é que a defesa avisou ao juiz que pretende chamar Darren Lopes para depor. De 2018 a 2020, você estava sendo tratado por lesão cerebral traumática? Sim, senhor. E transtorno de estresse pós-traumático. Quão grave era? Senhor, eu fui atingido por 2 explosões de caminhões-bomba com 30 segundos de diferença entre elas. Lopes confiava que faria o júri entender o motivo. Dadas as experiências dele no Iraque, ele foi para Dallas para salvar Jennifer do marido dela. E o que estava passando pela sua cabeça o tempo todo? Começando a voltar a... Minha mentalidade militar, como se eu estivesse em uma missão de resgate para salvar Jennifer e Amber desse homem horrível. Ela fez você prometer... Ou fez você prometer que não chamaria a polícia? Sim, senhor. Ela me fez jurar que eu não chamaria a polícia e que eu nunca contaria para Amber. Então, com ela te contando isso e você recebendo essas mensagens de quem você achava que era Jamie, você achou que ela corria perigo naquele dia? Sim, senti. Perigo de morte. Eu sinto todas essas emoções vindo, todas as emoções de... todo mundo que eu perdi. Começando pelos filhos do meu sargento de equipe. Ethan, isso é uma narrativa fictícia neste ponto, meritíssima. Não sei o que você quer dizer. No que diz respeito à sua tomada de decisão no carro naquele momento, pode continuar. Sim, meritíssima, meu melhor amigo, Dom. Cometeu suicídio. Eu não consegui impedir. Eu estava pensando nessas coisas. Coisas que eu não consegui fazer. Eu não consegui impedir. Eu tinha prometido a mim mesmo que, se algum dia estivesse em posição de ajudar alguém de quem eu gostasse e amasse, eu faria isso. Nós temos um ditado no meio militar. É melhor ser julgado por 12 do que carregado por 6. Mas no fim,
Você recebeu prova de que os e-mails eram falsos e que, na verdade, você não estava falando com Jamie, certo? Sim, senhor. Eu estava... devastado. É como uma vida inocente. Jennifer me fez virar um monstro. Eu odeio isso. Eu destruí a família da Amber. O pai dela está morto. Sua mãe está na prisão. Nada, ela está sozinha. Eu rezo por ela todos os dias. Sem mais perguntas à testemunha. Isso é um pouco... Então você é a vítima aqui, senhor presidente. É isso que está dizendo? Não, senhora. Fui enganado em parte disso, mas não vou dizer que sou totalmente uma vítima. Não, isso seria desrespeitoso com o Sr. Faith. Este homem, Jamie Faith, é quem você matou, correto? Sim, senhora. Esse homem de shorts de basquete, passeando com o cachorro às 7h30, era uma ameaça pra você? Não pra mim, ele era uma ameaça pra Jennifer. Mas esse homem começou a estuprar a própria esposa em grupo. Sim. E você acredita nisso? Sim. Isso faz sentido pra você? Você fez alguma pergunta sobre por que um homem que trabalha com TI na American Airlines enviaria um e-mail pra você, falando sobre estuprar a esposa dele em grupo com um amigo dele, Jeremy? Não. Isso não passou pela sua cabeça? Não. Tudo bem. Tudo se resume a: eu deposito minha fé. Ei, Na Jennifer. Jennifer, você não fez nenhuma pergunta. Você não investigou nada. Eu fiz todas essas perguntas pra Jennifer. Você não fez mais nada. Você manteve o relacionamento até ser preso, certo? Sim. Porque você queria ficar com Jennifer Faith? Sim. Esse era o objetivo de tudo. Desde o primeiro dia até o dia da sua prisão. Eram você e Jennifer Faith juntos nisso, certo? Não. Eu não diria desde o primeiro dia. Então ela não quer que você chame a polícia, mas quer que mate o marido dela. Sim. Pode liberar a testemunha, meritíssimo. Não tenho mais perguntas, senhor. Senhoras e senhores, a ideia de que Darren Lopes tinha justificativa para matar em executar Jamie Faith é tão absurda e inacreditável quanto aqueles e-mails falsos. Isso foi premeditado? 100% premeditado? E foi para que ele pudesse tê-la, não foi para proteger. Foi para tirar Jamie Faith do caminho dele. O réu falou muito sobre honra. Não houve honra nisso. Isso foi a coisa mais desonrosa que um homem pode fazer. A execução de uma pessoa inocente para benefício próprio. E ele é culpado de assassinato. Obrigada. Bom dia. Jennifer não está sentada neste tribunal. Ela não está sendo julgada, mas seus atos estão tão entrelaçados que ela está sendo julgada pelo que fez. Porque o que sabemos sobre Jennifer hoje é que ela não é uma boa pessoa. Ela é manipuladora. Ela é enganadora. Ela mente para todo mundo. Ele era muito dedicado e apaixonado por ela. Faria tudo o que ela pedisse, incluindo protegê-la. Talvez tenha sido ele quem atirou, mas foi ela quem caiu. Se não fosse Jennifer, isso nunca teria acontecido. Acho que vocês têm todas as provas diante de vocês para dizer, lá no fundo do coração e na sua intuição, para que tomem a decisão correta neste caso. E agradeço pela atenção de vocês. Xerife, todos podem se sentar. Nós não sabíamos o que esperar do júri, e há essa narrativa circulando publicamente sobre Darren Lopes ter sido manipulado e... Você sabe que ele também era uma vítima nisso. O medo sempre é que uma pessoa acredite no argumento da defesa e não mude de ideia.
Membros do júri, entendi que todos chegaram a um veredito que será assinado pelo presidente, correto? Sim. Achei que talvez eu fosse cumprir algum tempo de prisão. Mas Jennifer e Amber estariam seguras e em alguns anos eu estaria livre. O júri deliberou por cerca de 1 hora. Sr. Sanches, Sr. Duque e Sr. Lopes, por favor, levantem-se para a leitura do veredicto. O formulário diz: nós, o júri, por unanimidade consideramos o réu, Darren Lopez, culpado de homicídio nos termos da denúncia. Assassinato é um crime de primeiro grau, então a pena varia de 5 anos até 99 anos ou prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. E no Texas, o júri decide a punição. Ele ficou arrasado. A filha de Darren Lopez pediu clemência, afirmando que ele estava muito arrependido. Você comenta sobre ele? Quem? A filha de Jamie. Sim. Desculpa. Ele basicamente disse que tirou de Amber alguém que era pra ela o que ele era pra mim. Membros do júri, entendi que chegaram a um veredito unânime. Por favor, fiquem de pé para sua leitura. Nós, o júri, tendo considerado Darren Lopez culpado de assassinato como consta na denúncia, decidimos por unanimidade fixar a pena do réu em reclusão no Departamento de Justiça Criminal do Texas por um período de 62 anos e uma multa de $10 mil. Eu fiquei chocado. Quer dizer, 62 anos nem passava pela minha cabeça. Achei que a salvaria quando puxei o gatilho. Então eu entendo, eu assumo a responsabilidade, mas 62 anos de punição, eu não sou um criminoso. Sou soldado, não vou machucar mais ninguém. Agora ele é seu prisioneiro. Boa sorte. Nada. Jamie Faith não estaria morto se Jennifer Faith não tivesse encontrado em Darren Lopez um participante disposto e pronto para essa farsa. Ele atravessou metade do país de carro e então ficou acampado ao lado, esperando até que, você sabe, o inocente Jamie Faith saísse para levar o cachorro para, você sabe, o passeio matinal de sempre. Eu realmente acredito que conseguimos justiça para Jamie Faith.